cadastrar o cadastro de atributos, que ele é muito importante, principalmente para as variações. Para as variações, é necessário cadastrar todos os atributos para que possam ser geradas as variações necessárias, tá? Então, os atributos, nesse caso, são bem importantes. Assim também é possível a gente utilizar os atributos para criar filtros nas páginas de categorias do site. Ou seja, o cliente ele consegue filtrar determinados produtos baseado nos atributos. Então, por exemplo, se você trabalha com um site em que tem um atributo de acabamento, sendo que os termos desse atributo de acabamento são brilhante, cinamono, lasca, semifosca, lá na hora que o cliente estiver numa categoria específica que possui produtos com esse atributo, ele consegue selecionar somente os produtos que tenham o termo brilhante ou somente os produtos que tenham laca, semifosca e assim por diante, tá? Isso para produtos simples ou variáveis. Mas é um opcional, não precisa cadastrar isso para todos os produtos, somente para gerar filtros em que o cliente realmente faz necessário ele poder escolher. Por exemplo, se você trabalha com eletrônicos que tem 220 ou 110 volts, seria uma opção, né, você oferecer para que o cliente possa filtrar somente os produtos 110 ou só os produtos de 220, ou mesmo vale para a parte do tamanho, a parte de cores e etc. Mas, novamente falando, para o cadastro das variações é imprescindível que tenha o cadastro dos atributos, porque as variações elas vão ser cadastradas baseadas nos atributos, tá? Então nessa tela nós temos novamente do lado esquerdo o cadastro de um novo atributo e do lado direito nós temos, né, os atributos que já foram cadastrados. Pode perceber que aqui é um pouco mais simples, não nos dando opções de pesquisa nem nada do tipo, porque aqui, né, a gente não utiliza muito desses atributos, né? Os lojistas não têm tantas opções assim. Normalmente eles cadastram no máximo 2 ou 3 atributos, mas dependendo da sua loja virtual isso aqui não tem limite, né? Lembrando que o ideal é sempre cadastrar pensando no benefício do cliente, não deixá-lo confuso na quantidade de opções. Então, quanto mais prático for a navegação e o cadastro dos produtos para o cliente, melhor vai ser a conversão de compra dele, tá? Então, também o ideal é não criar atributos desnecessários. Aqui nesse exemplo, né, a gente criou alguns atributos que correspondem a vários nichos de mercado. Então, por exemplo, se a gente trabalhar com essa parte de brilhante, laca semifosca, isso aqui é para móveis. Depois a gente tem a cor, que é de forma geral, a parte de estampa seria para roupas, por exemplo, o material novamente para móveis, outras opções é apenas, né, mostrando alguns exemplos. Então, basicamente a gente só fez isso para realmente mostrar as possibilidades, tá? Antes de eu explicar mais detalhadamente essa parte dos termos, que essa parte de configurar termos somente tem nos atributos, eu vou mostrar aqui do lado esquerdo o cadastro de um atributo. Então ele funciona da mesma forma que as categorias, com relação ao nome e com relação ao slug dele. Então você pode ver que a gente tem aqui nos atributos cadastrados, nós temos aqui o nome e temos aqui o slug, tá? Depois nós temos essa opção chamada ativar arquivos. O que significa isso? Se a gente selecionar que esse atributo que a gente vai cadastrar ele vai ser um arquivo, o site vai gerar uma página com o nome e o slug desse atributo, listando todos os produtos pertencentes a esse atributo. Ou seja, se a gente cadastrar, ativar arquivos e tiver o termo amarelo relacionado à cor, então o site vai cadastrar uma página com o atributo cor e o termo amarelo, e nessa página vai listar todos os produtos que têm esse termo amarelo cadastrados. Isso é interessante caso você não tenha duplicidade de conteúdo, ou seja, se você já tem categorias no site em que a organização interna seja bem parecida com essa organização, então você não precisa ativar esses arquivos, tá? Isso aqui só se faz necessário caso
algum atributo em específico, ele gere uma página que seja útil para o cliente, para que não possa confundir. Ou seja, se eu criar, por exemplo, um arquivo para o tamanho, ele está aqui todos os produtos que contêm o tamanho 36, eu vou acabar confundindo o cliente, porque eu vou estar listando para ele produtos de várias categorias diferentes. Então isso acaba realmente atrapalhando ao invés de ajudar. Então lembrando que o ideal é ativar o arquivo somente para aqueles atributos em que faz sentido deles serem organizados para o cliente. E também o Google ele não gosta quando você tem várias páginas com conteúdos parecidos ou conteúdos idênticos, que a gente chama de conteúdos duplicados. O Google entende que você está tentando, digamos, burlar o sistema para poder ter mais páginas no site, e isso ele chega até a realizar algumas penalizações, tá? Então o ideal é usar esse campo somente quando for necessário. Depois nós temos aqui o tipo desse atributo. Aí você tem duas opções. Esse tipo aqui, ele só funciona para as variações. Se você estiver usando esse atributo para os produtos simples, ou seja, somente para criar alguma opção do cliente de filtro, ou, por exemplo, aquela questão que eu falei do produto 610-220, você pode criar dois produtos, sendo um 110 e outro 220, ou seja, dois produtos simples. Então aqui você não precisa mexer em nada, tá? Isso aqui só vai ser importante quando você for cadastrar um produto variável. Então, quais são essas opções? Eu vou mostrar aqui para você. Quando você seleciona o tipo de selecionar, o site ele vai cadastrar uma caixinha igualzinha essa daqui, onde o cliente precisa clicar para ver as opções e selecionar uma opção cadastrada. Então, por exemplo, se a gente tivesse o atributo cor e essas opções amarelo, laranja, azul, a hora que o cliente clicasse aqui, ele veria as opções amarelo, azul, laranja e etc. Entendeu? Então, o tipo selecionar é esse formato aqui. Depois temos o tipo cor. O tipo cor é onde vai aparecer caixinhas com a cor que você selecionar para o cliente poder visualizar aquela cor e clicar como se fosse um botãozinho, tá? Depois temos uma imagem, onde você sobe uma imagem para o site. Temos também essa opção de botão. Então, no caso, o botão ele vai criar quadradinhos com o nome, que você cadastrou. Isso eu vou mostrar lá na frente, na hora que tiver o cadastro de produto variável, tá? E depois nós temos a opção de rádio. A opção de rádio nada mais é um nome, que a gente dá, todos os sistemas dão para o HTML, que é quase o mesmo formato dessa opção aqui de ativar arquivos. No caso, ele vai ser uma bolinha. Então, o cliente ele vai ver uma bolinha e vai clicar na bolinha que ele quer, que no caso vai estar aqui a bolinha e o nome representativo, mas normalmente o que o pessoal mais usa são essas três opções, que é a parte da cor, a parte da imagem e a parte do botão, tá? Depois temos aqui a ordenação personalizada, podemos deixar exatamente desse jeito, não precisa alterar em nada. Isso aqui nada mais é do que simplesmente alterar os produtos que vão estar dentro dela, tanto os produtos como também os termos, tá? Mas aqui a gente vai deixar personalizado. Depois que a gente fizer as configurações, então eu vou cadastrar aqui, por exemplo, cores especiais. Então eu quero que essas cores especiais elas sejam um atributo do tipo cor. Venho aqui e adicionar atributo, não vou colocar ele como arquivo. E o site ele vai me carregar aqui agora com cores especiais. Então você pode ver que ele carregou o nome cores especiais, um slug de cores especiais, o tipo que vai ser um tipo cor e ordenar por ordenação personalizada. Então isso aqui, todos eles você pode manter desse formato. Agora você pode ver que como a gente acabou de cadastrar esse atributo, a gente tem um risquinho nos termos, ou seja, não cadastramos nenhum termo aqui. Então a gente vai precisar cadastrar os termos, tá? Eu vou abrir agora aqui numa nova aba todos esses atributos para você poder visualizar as diferenças entre o selecionar, a cor, a imagem, o rádio e esse aqui eu vou colocar ele como botão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, clicando nesse editar, a gente vai editar o atributo, tá?
a gente não vai editar os termos, a gente vai editar o tipo do atributo. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar o tamanho e vou mudar o tipo dele de selecionar para botão. Então eu venho aqui, venho no selecionar, coloco o botão, coloco atualizar. Eu também consigo voltar para que ele seja um arquivo, né? Mas eu não quero. Volto aqui para os atributos. E agora eu tenho o meu tamanho como botão. Vou configurar termos, né? Então eu abri aqui em cima algumas páginas. Agora eu vou mostrar para você o atributo acabamento. Quando você clica em configurar termos, ele vai abrir essa página e vai mostrar atributo acabamento, que é o nome que a gente deu, de produto, e a gente tem as opções de, aqui do lado esquerdo, cadastrar novos termos, e do lado direito a gente tem a opção de visualizar os termos já cadastrados. E aqui a gente consegue, aqui é o mesmo formato da página de categorias, né? A gente consegue filtrar, ter as opções de tela e etc. Então, no caso, é simplesmente a gente acrescentar algum tipo de acabamento, por exemplo, colocar brilhante, colocar fosco, completo. Venho aqui, adiciono acabamento. Então, a gente já tem a estrutura dos acabamentos feitos. Lembrando que o acabamento é um tipo de selecionar, então ele só dá essas opções para nós. Agora eu vou vir aqui e colocar no cor, que é um tipo cor, tá? Esse nome não importa, poderia ter qualquer outro nome aqui, o que vai importar é esse tipo. O tipo dele vai ser cor. Sendo assim, a gente vai ter algumas opções a mais. Então você pode perceber que quando o atributo é cor, ele já possui essas opções de realmente cores para o cliente, assim como também o cadastro, ele já possui essas opções, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar o nome, cadastrar o slug na precisa, né, a descrição, e a gente vem aqui e escolhe uma cor nessa paleta de cores do site, ou se você tiver o código dela, você pode pedir para o seu designer, por exemplo, para ele gerar uma cor, né, que seja parecida com a cor que você vai oferecer para o produto, né? Então, vamos supor que a gente vai cadastrar uma cor, deixa eu ver uma cor que não tem lá, esse azul aqui, então a gente vai dar o nome de azul piscina, tá? Aqui a gente tem a opção de colocar se ele vai ser uma dual cor ou não. O que é uma dual cor? Se eu colocar yes, eu posso selecionar uma segunda cor e o site ele vai cortar esse quadradinho no meio, colocando a primeira cor aqui e a segunda cor aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. E eu posso mostrar uma tooltip. O que é essa tooltip? É quando você põe o mouse em cima lá do atributo, no caso o cliente, ele vai aparecer uma caixinha com ou o nome, né, do atributo ou uma imagem, tá? No caso a gente vai deixar somente o texto, e se a gente não preencher nada, ele vai mostrar aqui, ele vai já carregar aqui o azul piscina. Ou a gente pode carregar um outro texto, por exemplo, azul piscina, somente cores especiais, ou qualquer outra coisa que você queira digitar. Então isso daqui é somente para o cliente ele poder visualizar esse texto na hora que ele estiver com o mouse em cima desse item, tá? Não é o nome dele vai ser azul piscina, ok? Então eu vim aqui adicionar uma cor, ele vai carregar a página, e aqui do lado ele já me mostrou o azul piscina. Então eu consigo também fazer uma edição rápida, né? Vamos supor, eu quero editar o nome, eu digitei errado, então vou lá, clica em editar edição rápida, altera o nome, altera também o slug e coloca atualizar cor. Ou se, por exemplo, eu errei aqui nesse tom, não é esse tom aqui, então clica no editar. E aí a gente vai carregar novamente as opções. Então eu vou ajustar um pouquinho, deixando um pouquinho mais claro, tá? Vem aqui, atualizar. É a mesma coisa, eu consigo mexer na tooltip, mexer nas outras configurações, volto para a cor e aí ela já vai estar atualizada, tá? O importante disso, né, é que, como eu estava falando, que é necessário cadastrar as categorias e os atributos antes do cadastro dos produtos, é que quando você alterar aqui, por exemplo, alguma informação, todos os produtos que já pertencem a essa cor, né, a esse atributo, ele já vai ser atualizado também. Então, a mesma coisa caso você queira adicionar um novo atributo. Por exemplo,
nós temos aqui agora 7 atributos, 7 termos cadastrados para cor. E a gente já cadastrou vários e vários produtos. Se, por exemplo, a gente for adicionar um 8º termo, né, ao invés de 7 a gente vai ter 8, esse novo termo ele não vai automaticamente nos produtos já cadastrados. É necessário entrar em cada produto e adicioná-lo esse novo termo, entendeu? Por isso que é importante cadastrar antes os atributos e as categorias para facilitar depois o cadastro dos produtos, tá? E aqui é a mesma coisa, o site ele vai mostrar quantos produtos eu tenho em cada termo desse, tá? Agora a gente vai na parte da estampa. A estampa, ela é uma imagem. Então você pode ver que no lugar da cor aparece aqui uma imagem e é o mesmo formato dos outros cadastros. A única diferença é que aparece esse botão imagem, a gente clica aqui para carregar e o site vai mostrar todas as imagens já cadastradas. Você pode arrastar uma imagem para cá ou clicar em enviar arquivos e aí seleciona os arquivos no computador, tá? Eu posso vir aqui e já selecionar uma imagem cadastrada anteriormente, por exemplo essa. O interessante é manter essas imagens com o mesmo tamanho, normalmente um quadrado, né, por exemplo 300 por 300 pixels, tá? Então vem aqui usar imagem. Aqui ele me mostra o tamanho, né? Normalmente é bom deixar nessa parte do thumbnail, médio. Aqui não importa muito, tá? Aqui é a mesma coisa, se eu quero mostrar uma tooltip, a única diferença é o cliente ele vai ver essa estampa mais ou menos nesse tamanho no site. Então se você quiser que o cliente, na hora que ele passa o mouse em cima da imagem, ela fique maior, você vem aqui, coloca que a tooltip vai ser uma imagem, carrega novamente a mesma imagem, no caso essa daqui. Então o que acontece? Na hora que o cliente colocar o mouse em cima, ele vai ver uma imagem maior, tá? Então essa daqui é a tooltip, como imagem funciona nisso. Eu já vou mostrar depois um produto que possui essa opção de tooltip de imagem e tooltip de texto. Agora a gente vem nos atributos outras opções, que é um atributo tipo rádio, né, que é aquela bolinha que eu comentei. Então aqui a única coisa que a gente tem é o tooltip, se a gente quer mostrar ou não, né, a gente pode até colocar a opção de não mostrar nada, tá? Mas aqui o funcionamento é igual. E depois a gente tem o atributo tamanho, que é o atributo de botão, né, que a gente seleciona botão, voltando aqui só para você visualizar. Então a gente teria o do rádio, que é outras opções, e o tamanho, que é um botão, e a mesma coisa. Então a gente pode cadastrar uma tooltip se a gente quiser ou não, tá? Lembrando que depois que você fez o cadastro do termo, né, não do atributo, mas do termo, você pode editar esse mesmo termo, né? Então se você errou, por exemplo, eu escrevi errado uma tooltip, que é uma mensagem para o cliente poder visualizar no site, você clica em editar, né, para poder mexer nesse termo em específico, tá? Então clicando em editar, o site ele vai mostrar, né, as opções desse termo para você poder mexer novamente, né, caso você queira, ok? Você pode também excluir, lembrando que excluindo qualquer termo, qualquer atributo, você não vai estar excluindo os produtos pertencentes a ele, porque os cadastros eles são separados. Quando você cadastra uma categoria, é numa área separada, atributo é em outra área, e produtos em outra, então o produto ele só é excluído quando você realmente exclui o produto em si, tá? Então basicamente esse daqui é o gerenciamento de produtos. Lembrando novamente agora para resumir, que essa parte dos arquivos, essa parte do tipo, ela funciona somente para os produtos variáveis, tá? Não, os produtos variáveis não. A parte dos arquivos funciona para produtos simples, variáveis, mas o tipo ele só funciona para os produtos variáveis, porque o tipo ele vai dar essas opções para o cliente estar escolhendo na hora de finalizar a compra daquele produto, ok?